A nossa equipe de reportagens foi solicitada pelo senhor José Clóvis da Silva, né? Vocês acompanharam na matéria o seu relato, e nós vinhamos até a Secretaria de Saúde do município de Horizonte, conversar aqui com o secretário de Saúde do município, o Josete Malheiro. Ele que irá relatar para a gente até mesmo, fazer uma explanação de como está esse caso e o que pode ser feito, secretário. Bom dia. Bom dia, amigos telespectadores. Primeiro, assim, reconhecer e nos solidarizar com o caso do nosso paciente, o seu Clóvis, e também ratificar que, como ele, tem centenas de pessoas, né, que estão no dia a dia na luta por tentar restabelecer a sua saúde. Então, nossa responsabilidade de atendimento aqui extrapola além do caso específico do seu Clóvis, muito embora seja um caso importante, mas como ele tem muitos outros. Um que é lendário histórico aqui do município, inclusive foi um paciente que veio a óbito semana passada, que era o seu Fuca, lá do Dourado, que tinha uma história também de muita luta, de muita resistência, com um problema de saúde sério, e acabou então tendo a sua vida ceifada por esse problema. Especificamente em relação ao seu Clóvis, eu preciso esclarecer o seguinte: ele é um paciente nosso de longa data, mais de 6 anos de acompanhamento aqui no nosso serviço de saúde, e ele faz um monitoramento de uma situação de saúde, que ele fez um tratamento de oncologia no ambulatório do ICC, e faz uso de um medicamento, que ele é um medicamento restrito a ambiente hospitalar, para pacientes que faz tratamento, como o caso dele, e que tem uma dificuldade de aquisição desse medicamento. Por ser um derivado opiáceo, ele tem inclusive controle rigoroso da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e tem inclusive o controle da Polícia Federal, porque é um medicamento que causa dependência. Em razão disso, por ser um paciente do chamado alto custo, que faz o acompanhamento de preservação do seu quadro clínico lá no Instituto do Câncer do Ceará, ele normalmente tem a prescrição desse medicamento lá pelo médico oncologista. E essa receita, via de regra, deveria ser atendida pela responsabilidade sanitária no Estado, ou no ambulatório do ICC, ou no COAS, que é a Coordenadoria de Assistência Farmacêutica. Quando, por alguma razão, por problema de abastecimento, por N situações, ocorre falta desse medicamento, ou no ambulatório onde o seu Clóvis é acompanhado, ou no COASF, que é do Estado, recai para o município de Horizonte a prerrogativa de fazer a aquisição. E todos sabem que todo órgão público, para poder efetuar uma compra, principalmente de um medicamento como esse, tem que ter a sua licitação feita, o contrato assinado com o fornecedor. Como eu falei, por ser um medicamento de difícil aquisição, nem sempre o nosso fornecedor consegue fornecer na posologia de 50 miligramas que é prescrito pelo seu Clóvis. Esse remédio dele é um adesivo que cola no corpo e o faz uso durante alguns dias, depois troca. E a posologia é de 50 miligramas. Quando a gente consegue, por exemplo, um adesivo de 25 miligramas, tem duas situações. Primeiro, o seu Clóvis se recusa a receber, porque diz que o remédio não serve. E segundo, para eu poder comprar de 25 miligramas, eu tenho que ter uma receita médica carimbada, assinada, sem rasura, com a prescrição do medicamento de 25 miligramas. E isso incorre na necessidade de voltar o acesso ao médico, que também não é fácil. Então, assim, me solidarizo com o problema de saúde do nosso paciente, mas tenho também que reafirmar que no município de Horizonte nós temos feito um esforço acima do normal, acima da média, para socorrê-lo quando das suas necessidades, tanto no atendimento psiquiátrico, com apoio psicológico no CAPS, na policlínica, com exames laboratoriais. Ele é nosso cliente assíduo da UPA. Infelizmente, não vou dizer que seja uma coisa, né, para se festejar, porque estar na UPA significa dizer que a gente está doente. Mas sempre e todas as vezes que tem qualquer intercorrência de saúde, ele é sempre atendido lá na UPA. E somente no ano de 2015, nós o atendemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7...
8 vezes ao longo do ano. Da última vez que ele nos procurou, foi no mês de dezembro, que é quando a gente normalmente encerra o contrato daquele ano com o fornecedor. Então, todos os pacientes que nós temos de uso contínuo, que são mais de 700 pacientes, então há mais de 700 pacientes com algum problema de saúde prolongado em Horizonte, que todos os meses recebem a sua medicação religiosamente aqui na secretaria, e no mês de novembro a gente faz uma varredura de abastecimento desses medicamentos e anuncia publicamente para todo mundo que a compra para o mês de dezembro está suspensa, para a gente poder encerrar o nosso compromisso financeiro com o nosso fornecedor. E também por força do contrato, que normalmente o contrato encerra no mês de dezembro. Então, nesse momento, nós estamos concluindo o processo licitatório para a contratação do fornecedor que vai nos atender a partir de agora, durante o ano de 2016. E, repito, essa situação da medicação do paciente que estamos tratando nessa matéria, a responsabilidade número 1 de atendê-lo é do Estado. Por quê? Porque é um paciente de complexidade que faz tratamento oncológico e cuja responsabilidade sanitária pela organização do Sistema Único de Saúde é do Estado em atendê-lo. Quando o Estado, por razões N, não consegue fazê-lo, o município entra de forma solidária e, como eu falei aqui, só em 2015 nós o atendemos 8 vezes. Doutor José, é o seguinte, ele mencionou também que essa medicação ele teria adquirido, né, judicialmente. Então, ele ganhou judicialmente do Estado e não do Horizonte. Há um procedimento que é mais ou menos quando ocorre, por exemplo, quando tem um paciente entubado na UPA por muito tempo, que precisa de um leito de UTI e que não tem facilmente conseguido vaga. Então, o que é que está acontecendo? As famílias acorrem à advocacia, a advocacia pública, né? E, por intermédio ou da advocacia pública ou da promotoria de justiça, há um pedido de tutela antecipada, de liminar, o juiz antecipando a tutela, que é a antecipação da tutela significa a obrigação de fazer, em que o juiz determina que o município, o Estado, se obrigue a atender em tempo e na quantidade necessária aquela medicação. E cita solidariamente o município, no caso do município de Horizonte, para acompanhar e também fazê-lo. Há um caso semelhante como esse, como o da Juliane, que é uma paciente nossa lá do Dourado, que também tem um agravo de saúde, e que no caso dela, até por orientação da gente aqui da Secretaria, ela procurou a Promotoria de Defesa da Saúde Pública em Fortaleza e conseguiu essa liminar da União, da Advocacia Geral da União, da Defensoria Geral da União, perdão. Então, assim, esse é um fluxo. Quando a gente tem um problema de saúde mais sério, ou de uso contínuo ou prolongado, como é o caso do seu Clóvis, é razoável, é normal que haja recurso do paciente para garantir o seu direito, né, constitucional de ter acesso à medicação, de ser atendido. Ele tem realmente essa liminar, nós temos cópia dessa liminar e acompanhamos essa liminar. Mas explico que, assim, a liminar, ela tem uma força da obrigação de fazer do ponto de vista da obediência do direito. Entretanto, há algumas dificuldades específicas no tirocínio do cumprimento, quando, por exemplo, você tem uma situação de desabastecimento. Em alguns casos, em alguns meses, nós penamos aqui, tentando encontrar que fornecedor, que farmácia, que distribuidor detivesse condições de venda desse medicamento, porque, como eu falei, ele não é um medicamento simples qualquer, é um medicamento que tem um controle rigoroso, por ser um derivado opiáceo, por provocar dependência e por ser de uso restrito à clínica de oncologia ou para a clínica da dor, digamos assim, para o tratamento de dores complexas, né, tratamento médico de dores complexas. Então, é um caso complexo, né, e aqui eu só ratifico perante o programa de vocês e os telespectadores que não somente o seu Clóvis, que com toda a justiça merece a nossa atenção, respeito e providência, mas todos os casos de pessoas que têm essa demanda
de necessidades não só de medicamentos, mas, por exemplo, no município de Horizonte nós temos hoje cerca de 90 pacientes que são assistidos em domicílio. Ao invés da pessoa estar convalescendo numa cama, no hospital, de forma prolongada por 6, 7 meses, 1 ano, elas estão cuidadas num leito domiciliar, onde a prefeitura disponibiliza cama hospitalar, concentrador de oxigênio, oxímetro, inalador, aparelho de pressão, tubo de oxigênio, a equipe multidisciplinar formada por médico, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, nutricionista, que acompanha semanalmente cerca de 90 pacientes que vão desde crianças portadoras de patologias neurológicas, tetraplégicas, até idosos de mais de 90 anos. Então, assim, só para ratificar, que quando você trata a situação do ponto de vista do caso isolado, você acaba achando que é como se fosse um desleixo da gestão, ou desatenção, ou má vontade, ou não querer fazer. Na verdade, é um complexo de situações em que nós temos um universo aí de alguns milhares de pacientes que têm problemas sérios de saúde, problemas cardíacos, problemas neurológicos, neurocirurgia, traumas, né? Hoje a gente vê o quanto é complicado para quem tem um problema de braço fraturado, fêmur fraturado, bacia fraturada e por aí vai. Então, esse é o nosso desafio e a gente precisa estar todos os dias se reinventando na capacidade de superação das dificuldades e poder estar todos os dias atento a essas demandas para tentar encontrar a melhor solução possível. Aí, esperamos ter esclarecido, porque na verdade aí foi uma explicação ampla, né, que o doutor Josete Malheiro, né, faz aqui, relata para a nossa equipe. E com certeza esperamos que seja convincente essa explicação, mesmo porque ele solicitou a nossa equipe, nós ouvimos e com certeza estamos aqui para esclarecer. Pois não, doutor? Só a título de finalização, nós estamos há pelo menos 15 dias junto a alguns fornecedores tentando viabilizar essa medicação que está em falta no Estado, mas que em razão disso, para que não haja prejuízo do seu Clóvis, que a última vez, por sinal, que ele recebeu essa medicação foi em novembro de 2015, que normalmente é uma medicação que dá para 30 dias. Como final de ano, a situação também, o mesmo protocolo que os municípios enfrentam para fechamento de contas e abertura do ano seguinte, o Estado também enfrenta, então a gente está tentando conjuntamente colaborar na perspectiva de conseguir a aquisição dessa medicação. Tão logo tenhamos condições de ter comprado, nós haveremos de convocá-lo para receber aqui na Secretaria. Obrigado, doutor Josete, pelas informações com imagens de Lucia Costa. Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.